será que para Deus Israel não tem mais nada a ver? Deus já tratou com Israel? Deus já não tem mais nada para fazer com Israel? E as profecias da Bíblia sobre Israel que ainda não se cumpriram? Olá, amigos! Sejam todos muito bem-vindos de volta ao nosso canal. Creio, logo sei. Hoje, continuando no nosso tema sobre fim dos tempos, escatologia, volta de Jesus, Maranata, nós vamos falar sobre dispensacionalismo, que é uma das doutrinas da teologia que se refere à escatologia, né? Uma das, porque tem mais. Mas hoje nós vamos falar sobre o dispensacionalismo. Antes de mais nada, peço a você que se inscreva aqui no nosso canal, ative o sininho para receber as notificações, curta, compartilhe esse vídeo se você for edificado por ele e que você possa nos seguir nas redes sociais. Muito obrigada! Então, queridos, para começar, vamos ler o nosso texto base, que está em Romanos, capítulo 11, dos versículos 18 ao 26. Vamos ler? Não se glorie contra esses ramos. Se o fizer, saiba que não é você quem sustenta a raiz, mas a raiz a você. Então você dirá, os ramos foram cortados para que eu fosse enxertado. Está certo. Eles, porém, foram cortados devido à incredulidade, e você permanece pela fé. Não se orgulhe, mas tema. Pois se Deus não poupou os ramos naturais, também não poupará você. Portanto, considere a bondade e a severidade de Deus. Severidade para com aqueles que caíram, mas bondade para com você, desde que permaneça na bondade dele. De outra forma, você também será cortado. E quanto a eles, se não continuarem na incredulidade, serão enxertados, pois Deus é capaz de enxertá-los outra vez. Afinal de contas, se você foi cortado de uma oliveira brava por natureza e de maneira antinatural foi enxertado numa oliveira cultivada, quanto mais serão enxertados os ramos naturais em sua própria oliveira. Irmãos, não quero que ignorem este mistério, para que não se tornem presunçosos. Israel experimentou um endurecimento em parte, até que chegue a plenitude dos gentios, e assim todo o Israel será salvo, como está escrito: virá de Sião o Redentor, que desviará de Jacó a impiedade. Aleluia, glória a Deus pela sua palavra. Olha, queridos, essa palavra, ela fala por si só, não é verdade? A gente pensa assim, Deus parou com Israel? Deus não quer mais nada com Israel? Agora é só a igreja que conta para Deus profeticamente? Esse texto diz exatamente o contrário, que nós fomos enxertados de maneira antinatural na oliveira, mas que aqueles que são, naturais da oliveira, que foram cortados pela incredulidade, se voltarem ao Senhor, vão ser enxertados nela novamente. E mais, O 26 diz, e assim todo Israel será salvo. Depois do que Israel será salvo? Depois da plenitude dos gentios. Então, com base nisso, nós vamos falar sobre dispensacionalismo. O dispensacionalismo entende, é uma teoria que entende que Deus dividiu as eras, as eras proféticas, os tempos proféticos em dispensações, A dispensação de Israel, a dispensação da graça, a dispensação do fim, com Israel novamente, enfim. Existem várias correntes, Tem o clássico, o revisado e o progressivo. É muito básico, tá? O que nós vamos falar aqui é muito resumido mesmo. Mas os dispensacionalistas se diferem de outros teóricos, como os aliancistas, por exemplo, que entendem que Deus fez uma aliança com Israel lá no passado, essa aliança não existe mais depois de Jesus, que foi no Novo Testamento a nova aliança. A aliança com Deus hoje é da igreja, e só a igreja substitui Israel no cenário profético. É assim, basicamente, resumidamente, que entendem os aliancistas. Diferem dos dispensacionalistas. Porque o que o dispensacionalismo entende?
que não foram alianças que se quebraram, né? Não, assim, acabaram, a aliança com Israel acabou, agora a igreja substitui Israel. Baseado em textos como Romanos 11, e se entende que não, que existe ainda um tempo e um papel para Israel, mas hoje não estamos mais na dispensação de Israel, não é o tempo de Israel agir agora, não é tempo de Deus agir com Israel, tratar com Israel agora é o tempo da igreja. Houve o tempo de Israel, né, desde Abraão até Jesus, aí agora é o tempo da igreja, 2000 anos de igreja, e no final Deus voltará a tratar com Israel. Isso é o que entende o dispensacionalismo, que existem fases, mas que Deus não substituiu ninguém por ninguém. Deus não substituiu Israel pela igreja. Deus está deixando Israel em stand-by, vamos dizer assim, profeticamente, e vai voltar a tratar com Israel. Então, basicamente, o dispensacionalismo também defende a literalidade da Bíblia. Por quê? Porque ele não junta no mesmo balaio, vamos dizer assim, Israel e a igreja. Não, são povos distintos, né? Todos são povo de Deus? Ok, mas são povos distintos. Então, isso é graças à literalidade dos textos, né? O dispensacionalismo não alegoriza os textos como faz, por exemplo, o aliancista. Enfim, né? Tem pessoas que alegorizam praticamente todo o livro de Apocalipse, até Gênesis, se brincar. Então, o dispensacionalista não entende dessa forma. Ele trata com literalidade, com toda a literalidade possível, os textos da Bíblia, ok? E é isso que a gente vê exatamente aqui em Romanos. Paulo está dizendo que ainda vai chegar o tempo dos judeus, ainda vai chegar o tempo de Israel. Então, não entendo ser certo dizer que Israel já teve o tempo dele, fizeram tudo errado, condenaram Jesus, desprezaram Jesus, agora, tipo, eles estão na mesma conta que qualquer outra nação. Eles são qualquer outra nação. Óbvio, queridos, dizer que Deus tem um plano para Israel, que Deus ainda vai tratar com Israel, que Israel ainda vai fazer parte do cenário profético, não é dizer que hoje uma pessoa que só porque ela é judia, mas não tem o Senhor Jesus, que ela está salva. Para ser salvo é preciso ter Jesus. Só através dele nós vamos ao Pai. Ninguém vem ao Pai senão por mim, disse o próprio Jesus. Eu sou o caminho, a verdade e a vida, né? Então não é disso, nós não estamos falando aqui de salvação. Estamos falando aqui de tempos proféticos que Deus ainda vai fazer, tá? Então eu entendo ser errado achar que Israel não significa mais nada para Deus, que é só uma nação como outra qualquer. Não é isso que textos como Romanos 11 diz aqui. Ao contrário, ele diz que quando se cumprir a plenitude dos gentios, então todo Israel será salvo. O que significa isso? Plenitude dos gentios. Quando o número de gentios a serem salvos se completar, então Deus vai voltar a tratar com Israel. Olha que coisa linda. Israel desprezou Jesus. E aí a igreja começou com judeus, mas se espalhou o mundo afora ou até nós. Hoje a igreja majoritariamente é composta por gentios, por outros povos, né, que não judeus. Mas quando esse número se completar, quando se completar a plenitude dos gentios, então o Israel será salvo. Então Israel vai cair em si. Israel vai falar, o que nós fizemos? Está lá em Zacarias 14, lá, o que é que nós fizemos? Nós rejeitamos o Rei da Glória e vão prantear Jesus como se fosse um filho único, né? Então isso ainda vai acontecer. Por isso não é certo dizer que a igreja substitui Israel, que não existe mais vez para Israel no tempo profético de Deus, que nada mais vai acontecer, que tudo que acontece com Israel agora não tem nada a ver com Deus. Ora, Israel foi espalhado logo depois que Jesus morreu e ressuscitou, né? Foi espalhado aí por 2000 anos. Israel voltou a ser nação há pouco mais de 70 anos,
Como não dizer que isso não tem nada a ver com Deus? Como dizer que isso foi obra simplesmente de confabulações políticas, interesses econômicos? Por favor, lógico, né? Tudo na história tem um pano, você pode achar pano de fundo para tudo, mas o fato havia sido profetizado no Antigo Testamento. Pode uma nação ser formada em um só dia? E foi exatamente o que aconteceu. O povo não tinha nação, não tinha um lugar, não tinha uma terra para chamar de sua por 2000 anos e simplesmente conseguiram se formar como nação novamente. Não tem como dizer que Deus não está nesse negócio, não é verdade? Então, voltando à questão da plenitude dos gentios, nós podemos entender que quando se completar, né, a quantidade de judeus a ser salvos, então Deus vai tratar com Israel. Nós falamos isso um pouquinho agora atrás. Como que Deus vai tratar com Israel? Eu entendo que seja através da grande tribulação, da angústia de Jacó. Lembra que falamos da angústia de Jacó? Vai ser um tempo que não vai ser fácil, vai ser muito difícil, mas é um tempo de tratamento, de juízo, de tratamento de Deus com aquele povo obstinado, povo pecador, povo de dura cerviz, né, que tanto desprezou o Senhor, a sua palavra. Eles foram os portadores das boas novas, né? A salvação vem dos judeus, Jesus mesmo disse, mas eles desprezaram o Senhor e a sua palavra. Então, quando a chegar à plenitude dos gentios, então vai haver um tempo em que Deus vai tratar com Israel, e esse tempo eu entendo, a grande tribulação, ou a angústia de Jacó, ou o dia do Senhor. Então, a Bíblia diz que existe um véu posto sobre os judeus, né? Existe um véu sobre eles e que eles não enxergam Jesus. Mas esse véu vai ser retirado. Quando? Quando se completar a plenitude dos gentios. Quando vier a grande tribulação, que vai ser o tempo de tratamento com esse povo, né? E aí de lá vai vir, por exemplo, as 144 mil testemunhas, que nós também falamos em um vídeo há pouco tempo. Existem mais argumentos que a gente pode colocar aqui para ir contra essa teologia da substituição, né? Que a igreja substitui Israel. Não, para defender a teoria da dispensação, a teologia da dispensação, né? Como, por exemplo, em Gênesis 48, quando Jacó vai abençoar os filhos de José, ali a gente pode entender ali como que Deus vai fazer com as duas casas de Israel, Efraim e Judá, né? Efraim ali está significando os gentios e tal, mas a gente pode fazer um outro vídeo futuramente falando disso, né? A gente não quer deixar muito extenso aqui esse vídeo e assim, a gente tá só trazendo mesmo um resumo muito básico, né, sobre o assunto e querendo deixar vocês essa reflexão, né? Quando alguém fala para você, ou você mesmo que entende dessa forma, a igreja substitui Israel. Um dia desse eu vi uma influencer aí, cristã, falando, a minha teologia não entende isso, né? Defendendo a Palestina, enfim, eu nem vou entrar nesse mérito, porque assim, eu como cristã, entendo e defendo Israel, mas Israel, o povo é uma coisa, o governo é outra, né? E a gente sabe que a situação lá não é só, não está nessa questão profética apenas, né? Tem muita coisa em jogo, tem muita criança sofrendo lá em Gaza, enfim. Então eu não vou entrar nisso. Eu só tô aqui comentando uma coisa que eu discordei de uma influencer esses tempos atrás aí, falando a minha teologia nem entendi isso. Tipo assim, para ela Israel já acabou, né? Ela falou, Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu filho unigênito. Deus não amou Israel de tal maneira. Ok, Deus amou o mundo, mas para Deus Israel ainda é um povo escolhido, é um povo diferente, é um povo que Deus protege, é um povo que Deus vai tratar ainda com eles. E você pode ver isso na Bíblia. Então, eu queria só levar você a essa reflexão, né, para você entender, estudar, pedir ao Espírito Santo que conduza você nos seus estudos, para entender que Israel não está aleatório aí, tá? Israel não é só mais uma nação no meio de tantas outras. Existe ainda um tratar de Deus, existem ainda muitas profecias a se cumprir sobre Israel, e inclusive que será salvo, um remanescente fiel a Israel será salvo.
Aleluia! E não só isso, vai prantear, vai se arrepender de tudo que fez com o Senhor Jesus. Então, eu espero que esse vídeo te abençoe de alguma forma, que Deus te abençoe e te guarde nesse dia e a gente se vê aqui no próximo vídeo, se o Senhor permitir. Um grande abraço e fiquem todos na graça e na paz do Senhor!